Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Barbosa. Eu sou consultora em numerologia cabalista, professora e consultora em numerologia cabalista. Ajudo as pessoas a se conhecer melhor, a entender os seus problemas e a resolvê-los, à medida que o mapa de numerologia indica aquilo que pode ser feito, aquilo que deve ser feito para que a vida da pessoa, para equilibrar a vida da pessoa. E eu estou aqui para falar desse instrumento maravilhoso que muita gente não conhece, muita gente me pergunta por intermédio do direct e do WhatsApp, né? O que é a numerologia cabalista e o que esse instrumento ele pode fazer por mim, não é? E pode fazer, no caso, por você. Eu estou tentando fixar aqui meu telefone. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre a numerologia cabalista. Esse instrumento é um instrumento maravilhoso de autoconhecimento para quem procura se conhecer, para quem procura melhorar a sua vida através da espiritualidade, é o mais indicado. Eu digo isso porque eu sou, além de tudo, eu sou terapeuta holística e desde os meus 20 anos eu busco respostas, né? Hoje eu estou com 65, então durante todo esse período eu venho buscando respostas e busco até hoje. Até hoje eu estudo, a minha casa não tem mais espaço para livro, né? Eu leio o tempo inteiro, procuro entender muitas coisas para que eu possa, através da minha consultoria, através do meu trabalho, facilitar a vida do cliente, né? Mostrar para ele um caminho que ele não está enxergando nesse momento para poder equilibrar e melhorar a vida dele. E esse instrumento é um instrumento de estudo da cultura judaica, né? Ela, na verdade, a numerologia cabalista é o sistema místico do judaísmo que faz com que aquela cultura detenha a maior parte da fatia do bolo financeiro do mundo, né? Então, se eles estão aí por cima da carne seca, vamos estudar, vamos ver o que eles oferecem, né? Para que a gente possa, através desse estudo, também trazer uma melhora financeira para a nossa vida. E é isso que eu me proponho através do meu trabalho, né? Através desses 35 anos de estudo de numerologia. Então, esse instrumento, ele é um instrumento poderoso, né, de análise da sua vida. Ele vai, através da sua data de nascimento e do seu nome de registro, nós temos como verificar várias coisas importantes na sua vida, sem as quais você não consegue seguir em frente. Então, quem estudou filosofia, como eu, né, primeira coisa que a gente aprende na filosofia são as perguntas que os filósofos pré-socráticos faziam, né? Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Então, eles sabiam lá atrás que se você não tivesse essas perguntas muito bem definidas dentro de você, a gente não conseguia seguir adiante. E eles estão certos, né? Nós precisamos entender, não só dedicar a nossa vida ao estudo do diploma, né? De você obter diploma, de você obter não só o estudo cognitivo, como o estudo espiritual também. Aliás, a nossa vida depende desse equilíbrio, né? Não adianta você ter uma parede de diploma se a sua vida é miserável. Não adianta você ter aí estudo, 200 faculdades, se você não consegue utilizar esse conhecimento para melhorar a sua própria vida. Não é verdade? Então, sabedoria não tem nada a ver com conhecimento, são duas coisas distintas. Eu posso ter muito conhecimento e de sabedoria zero. Então, a nossa intenção, né, a intenção nossa aqui nesse plano é equilibrar essas duas coisas para que a gente possa melhorar a nossa vida. E para isso, a gente precisa conhecer como nós, está me faltando a palavra, como nós, vibramos. Através do nosso conjunto de números, a gente tem condição de conhecer como que a gente pode lidar com a gente mesmo, não é? Então, muitas das pessoas, equivocadamente, elas acham que nós temos que parecer com os nossos pais, ou que os filhos têm que parecer com a gente, né? E nós, aos nossos pais, evidentemente, nós carregamos aí 50% de cada um. Mas isso não me faz ser meu pai e não me faz ser minha mãe, não é? Eu tenho uma aptidão única, né? Com a qual me deu uma digital. Então, se eu não fizer aquilo que eu me propus a fazer, eu vou ficar no vácuo, né? A minha vinda aqui na Terra vai ficar no vácuo, né? Ninguém vai me substituir, exatamente porque cada um tem uma digital. Então, é muito importante que nós entendamos
quem somos nós nesse mundo que a gente vive, né? Como que eu funciono? Essa que era a palavra que eu queria me lembrar lá. Como que eu funciono, né? Eu funciono diferente das pessoas que eu convivo. Então, eu não sou igual ao meu pai, eu não sou igual à minha mãe, eu não sou igual aos meus irmãos, os meus filhos não são iguais a mim, e eu preciso aprender a lidar comigo para que eu possa entender como que a partir daí eu posso viver, eu posso equilibrar a minha vida. Então, é muito comum quando eu atendo um cliente a primeira vez, que o cliente conversa comigo e fecha um mapa de numerologia, é muito comum de eu conversar com ele, olha, você é um artista, olha, você veio para ser um diplomata, você é isso. E quando eu começo a descrever a pessoa, através daquela pequena data de nascimento que ele me deixa, a pessoa do outro lado fica impressionada. Nossa, você nunca me viu, não sabe quem eu sou, como é que você está me descrevendo com tanta perfeição? Exatamente porque nós vivemos num mundo limitado, não é? Nós vivemos num mundo limitado de 5% de consciência. Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo que nos dá uma limitação de 95%. Você imagina, 95% nosso está no inconsciente. Então, eu nunca vou me lembrar do que eu fiz no passado, do que eu fiz na outra vida. Tem gente, ontem eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que me mandou, foi uma livezinha, né? A pessoa falando, eu não sei nem o que eu comi ontem. E é assim que acontece. As pessoas são tão robotizadas, elas estão tão robotizadas pela mídia, pela televisão e pelas distrações que o mundo oferece, que ela não consegue lembrar nem do que ela comeu, que fará daquilo que ela fez em vida passada. Então, embora Deus, embora o Criador, o Eterno, seja lá o nome que você dá para essa figura maior, né? Embora o Criador, o Eterno, não queira saber o que nós fizemos no passado, não é? É importante para a gente que a gente saiba, sabe? É importante porque a gente precisa entender o porquê que nós trazemos determinados movimentos, o porquê que nós trazemos determinados travamentos na nossa vida. Então, a gente precisa entender que a nossa vida passada, ela tem uma influência muito grande na vida que nós vivemos hoje. E se você não sabe o que você fez em vida passada, ou da onde você veio e o que você pode ter trazido de lá, você não vai conseguir entender o porquê que a sua vida, porquê que nessa vida você não consegue determinadas coisas que você quer alcançar. Uma outra coisa muito importante que muita gente não sabe explicar, até porque hoje você tem aí, desculpa, se balançar aí são gatos. Eu ligo a internet, os gatos trepam na mesa. E muitas pessoas que se dizem numerólogas, né, elas não explicam o mapa para a pessoa. Elas imprimem aquilo ali, copiam e colam, entregam na mão da pessoa e a pessoa fica a ver navios sem entender o que ela está fazendo aqui. Então, o meu trabalho, como eu tenho esse dom, né, como eu tenho o dom de ler os números e dos números conversarem comigo, eu sempre peço ao cliente que me diga aquilo que incomoda ele. Né? Então, eu digo sempre para ele, você me fala aquilo que te incomoda, aquilo que é recorrente, aquilo que está fazendo com que você esteja insatisfeito, o que você quer mudar e não consegue, o que está gerando repetição na sua vida. Então, nós temos que entender que tudo que é repetição desemboca em doença. Isso é uma coisa que tem que ficar gravado na nossa cabeça. Todas as vezes que a gente repete, aquilo vai se transformar em doença. Então, nós precisamos ter atenção para tudo que é repetitivo na nossa vida, porque além da gente perder aquilo de mais importante que nós temos, que é o tempo, não é? Nós perdemos o mais importante na vida, que é o tempo. Então, esse tempo faz com que você deixe de conquistar tudo aquilo que você teria que conquistar naquela etapa, aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 42, aos 46, não é? Então, tudo assim, a voz, ela tem essa modulação, Cristiane, devido à internet. Eu tenho uma amiga que, inclusive hoje, eu vou participar da live dela, quem quiser participar, ela vende, né, essas pedras, anéis, e trabalha com aço inox. O site, o Instagram dela é Maga dos Anéis, é uma pessoa 10, né? E eu participo sempre da live dela e é muito engraçado porque a voz,
ela fica modulando. Isso é devido à internet. A internet que vai variando e a voz vai modulando. Vai ficando mais grossa, né? É engraçado isso. Então, o que acontece? Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui, a gente perde esse tempo. A gente perde o tempo de conquistar aquilo que está disponível aos 30 anos. Para isso, nós temos dentro do mapa etapas importantes, que são os ciclos de maturidade e são os momentos decisivos, sem contar também com os desafios, tá certo? Então, esses momentos nós precisamos saber o que está disponível para a gente. Então, é como se você, transportando vocês para o videogame, é como se você tivesse aquelas moedinhas para conquistar no jogo, não é? É a mesma coisa. Nós temos, a cada etapa da nossa vida, nós temos moedinhas para conquistar. E se você não sabe o que está disponível para você conquistar, você vai passar por cima daquilo ali e vai deixar aquilo para trás. Então, essas moedinhas, elas vão acrescentando várias coisas na nossa vida. Além de experiência, elas vão acrescentando várias coisas, como habilidades que nós vamos utilizar na vida seguinte. Então, por exemplo, hoje, pelo de gato, hoje eu tenho no meu mapa de numerologia conquistado 3 habilidades importantes, que é a capacidade de estratégia, a capacidade de comunicação e a capacidade de organização. Isso foi conquistado em vidas passadas, através dessas moedinhas que nós pegamos. Então, quando eu pego o mapa da maioria das pessoas, essas habilidades elas estão zeradas, porque as pessoas não têm ideia de que elas têm que conquistar essas moedinhas para que elas possam colocar isso na vida dela. E à medida que ela vai incorporando isso na vida dela, ela vai sendo auxiliada nessa vida por aquela energia, e isso vai ser incorporado para o resto da vida. É como uma coisa definitiva que você acrescenta à sua alma, um conhecimento que está ali que você não perde nunca mais. E esse conhecimento, ele só vem facilitar a sua vida, não é? Você imagina, numa hora de decisão importante, eu tenho uma capacidade que a maioria não tem, que é a capacidade de se organizar e de estratégia, não é? Então, é muito importante que a gente tenha o nosso mapa para que a gente possa entender quem eu sou, né? Quem eu sou e o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, o que eu posso fazer para obter aquilo que eu desejo, que é crescer. Então, enquanto a gente não descobrir o que nos bloqueia, a nossa vida vai se tornar um looping, né? E você vai repetir, e repete, e repete, repete uma vez, repete 2, repete 3, você vai ficar repetindo o tempo inteiro. E a repetição, sem o autoconhecimento, ela gera uma punição pedagógica, que é exatamente a doença. E isso vai causando às pessoas frustrações, né, decepções, pessoas às vezes que esperam do outro muita coisa, não é? E isso vai trazendo para a pessoa doença, porque o tempo vai passando, ela vai tentando conquistar determinadas coisas, não vai conseguindo, e ela vai ficando decepcionada e vai perdendo a motivação pela vida. É assim que acontece. Então a pessoa repete, e aí ela repete de novo, e ela não consegue entender por que ela está repetindo, não é? Toda repetição na nossa vida significa falta de aprendizado. Eu não consegui aprender. Não é assim nesse mundo? Todas as vezes que você não consegue aprender uma matéria, você repete de ano. E assim na parte espiritual se comporta da mesma forma. Lembra lá atrás, Hermes de Trismegisto, ele dizia, tudo que é em cima é embaixo. Não é? Então, tudo que se processa aqui embaixo tem uma correlação lá em cima. Então, se nós, em vida passada, bloqueamos o nosso nome, né? Se nós fizemos besteiras em vida passada com o nosso nome, com comportamentos errados, o que acontece? O meu nomezinho ele vem bloqueado, né? Ele vem lá com aquele cadeadozinho e eu só vou conseguir desbloquear aquilo ali a hora que eu souber quem eu fui, o que eu fiz e o que eu preciso fazer para desbloquear aquilo ali. E não adianta você ir para qualquer lugar, porque você vai continuar repetindo. Vai para a psicologia? Repete. Vai para a terapia? Repete. Porque você tem que entender o que você foi em vida passada e o que fez com que você hoje se comporte dessa forma repetitiva. Não é? Então é muito importante. Então, quanto mais a gente deixa o tempo passar, pior. Porque a cada repetição que nós temos, às vezes a gente entra num problema. Relacionamento é uma coisa que a gente observa muito, né?
Às vezes a gente entra num relacionamento com uma pessoa podre e a gente, vendado pela paixão, a gente não consegue observar aquilo, né? E aí o que acontece? Quando você começa a descobrir quem é aquela pessoa, gente, tem pessoas que já meteram aquele cara dentro de casa, ou aquela mulher dentro de casa, né? Colocaram aquilo ali. Tem gente que já tem até filho com aquela pessoa. E aí, para se livrar, você leva às vezes anos para se livrar daquela pessoa, não é? Às vezes são pessoas agressivas e que você não pode, de uma hora para outra, se livrar daquela situação, até porque tem filhos no jogo, né? E aí você leva anos perdendo a sua vida arrastando aquelas correntes ao lado daquela pessoa, e você não consegue entender, né? Você fica ali como se fosse uma punição mesmo. Isso é uma punição, não é? E quando você consegue se livrar, você diz, graças a Deus. Aí você fica um ano mais ou menos sozinho, 2 anos sozinho, né? Escaldado. Daqui a pouco, quando você arruma outra pessoa, vai lá cair na mesma situação. Então, gente, tudo que não é resolvido na nossa vida se repete. E tudo parte da nossa casa. Tudo parte da nossa casa, né? Então, se eu tenho um embate com meu pai e com a minha mãe, se eu tenho um embate com meus irmãos e eu saio da minha casa para não ter que enfrentar isso aí, eu vou enfrentar com o meu chefe, eu vou enfrentar com o meu marido, eu vou enfrentar com o meu colega, com o meu ficante, com o meu amante, com o raio que seja, eu vou arrumar problemas iguais, porque aquele problema que eu fugi, ele vai voltar em outras pessoas. E enquanto isso você não resolver, você não voltar para dentro de casa e você não resolver isso com seu pai e com a sua mãe, não é? Você vai continuar repetindo isso aí toda a vida, não é? E por que você repete? Numerologia familiar explica isso muito bem, não é? Quando a gente abre a numerologia familiar, o que a gente vê dentro da numerologia? Karmas de vida passada, acordos. Quer ver uma coisa que é um perigo? Pacto. Tem gente que tem essa mania. Vamos fazer um pacto. Olha, a partir da vida que vem, nós vamos viver junto. Isso é um perigo, porque vocês estão fazendo um pacto com uma criatura que amanhã você não sabe quem ela vai ser, não é? E de repente você vai, como existem muitas pessoas dentro de clientes meus, né, que estão passando verdadeiros sufocos, né, com essas pessoas cujo pacto ela fez com essas pessoas que causa um problema seríssimo dentro da vida, né, da vida familiar. Então, pessoas que perseguem outras pessoas, sabe, é uma coisa muito complicada. Então, a gente precisa entender que determinadas coisas a gente não pode fazer. Às vezes, no leito de morte, a gente gosta tanto daquela pessoa que a gente acaba fazendo um pacto, né, com aquela pessoa, e em vida que vem, aquele sujeito que era tão bom para a gente, vem uma peste e a gente não consegue entender porque o cara está perseguindo a gente nessa vida, né? A gente não quer aquela pessoa e o cara está perseguindo, ou a mulher está perseguindo. Então, isso são pactos, são coisas que a gente faz, que a gente não sabe o que está fazendo, né? São comportamentos que a gente adota, que a televisão mostra e que as pessoas adotam sem o menor estudo da espiritualidade, sem que a pessoa tenha a menor noção daquilo que ela está fazendo, não é? Então é muito perigoso qualquer movimento que a gente faça sem que a gente tenha um prévio conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Então é importante a gente ter esse instrumento na nossa mão, esse mapa de numerologia, porque a partir dali você conhece como eu funciono, não é? Como funciona meu marido. Eu estou num casamento, como acontece muito, eu estou num casamento e eu não estou conseguindo entender meu marido, eu não estou conseguindo saber lidar com o meu casamento. Vamos fazer a numerologia do casal, vamos lá fazer uma coisa que deveria de ser feita antes do casamento, né? Como se fosse um pré-nupcial, uma coisa que tinha que ser feita antes do casamento. Vamos lá fazer a numerologia e vamos ver o que está acontecendo. Porque geralmente a mulher se comporta de uma forma diferente do homem. E por total desconhecimento de causa, de estudo, de espiritualidade, a pessoa acha que uma pessoa tem que se comportar como a outra, ou tem que agir como a outra. E não é assim que a banda toca. Cada um tem uma característica, cada um tem um jeito de ser. E o relacionamento, geralmente, ele se dá entre pessoas muito diferentes. Porque um está ensinando o outro como deve agir. Então não é um lado, não é o outro, é o caminho do meio.
Então, por exemplo, hoje eu sou casada com o meu marido, é uma pessoa que tem dons artísticos, não é? E eu nasci para administrar. Então, nós somos duas pessoas diferentes. Ele tem habilidade com a comunicação e eu não tenho. E de que forma eu estou desenvolvendo a minha comunicação? Falando com vocês aqui. Para mim é uma coisa muito difícil, porque eu não tenho esse hábito, eu não tenho esse traquejo, eu não sou uma pessoa dada a expor a minha vida, eu não gosto disso, não gosto de ficar fazendo vídeo, mas eu entendo que eu preciso trabalhar a minha comunicação. Então, eu estou aqui trabalhando a minha comunicação, eu estou me forçando a me comunicar com vocês, porque é um lado, eu gosto muito, eu sou jornalista, só que eu me expresso muito melhor escrevendo, não é? Mas eu estou aqui trabalhando a minha comunicação. Por que que eu faço isso? Porque fui filha de uma mãe narcisista que não deixava eu falar dentro de casa. Então, eu cresci praticamente muda, né? E tinha uma dificuldade muito grande em falar. Então, quando eu comecei a entender, dentro da numerologia, que eu tinha um dom para comunicação, que muitas das pessoas acham que dom se manifesta sozinho, isso aí é uma falácia, né? Nada se manifesta sozinho, você tem que conhecer qual é o seu dom, quais são os seus dons, para você poder investir neles, né? Então, quando eu descobri que eu tinha esse dom da comunicação, que eu trazia isso latente dentro de mim, eu fui trabalhar. Aí fui fazer uma outra faculdade, fui fazer uma faculdade de letras, fui para dentro da sala de aula dar aula, fiz vários cursos de contação de história, fiz muito teatro, fiz 10 anos de teatro, pagando mico, odiava aquilo lá, odiava aquilo, ter que ir para aquelas oficinas, mas eu ia. E assim como eu estou aqui, trabalhando a minha comunicação com vocês. É difícil para mim? Difícil para mim, mas não é para ele. O meu marido senta aqui e fica falando 2 horas na boa e não tem problema nenhum, né? Em compensação, se eu der para ele as contas para ele administrar, ele vai meter os pés pelas mãos. Por quê? Eu tenho o dom da administração, eu nasci com esse dom. Então, a gente precisa conhecer quem somos nós e como a gente se projeta dentro do nosso casamento, para que a gente possa fazer do casamento, para que a gente possa ajudar. Muito obrigada, Zira, mas eu tenho muita dificuldade, vocês não têm ideia, embora eu tenha esse talento latente, por isso é que eu vim trabalhar, você não tem ideia de como é difícil para mim estar em frente aqui, um telefone falando para pessoas que eu não estou vendo, né? Até mesmo dentro da sala de aula, era muito difícil para mim essa troca com o aluno, porque eu sou muito fechada, e isso faz parte do meu número. Então, são situações que eu preciso trabalhar, não é? Eu sou muito fechada, eu não sou uma pessoa risonha, sou brincalhona só com as pessoas que eu tenho muita intimidade. Então, eu preciso saber quem eu sou, como que eu trabalho comigo, o que é que eu tenho que fazer, quais são as minhas aptidões, o que está disponível para mim no meu mapa que eu possa investir e ganhar dinheiro com isso. Não é? Muitas pessoas me procuram, eu estou aqui querendo saber como que eu não sei para que eu sirvo. Cláudia, Claudinha, você é suspeita. Eu não sei como que eu vou ganhar dinheiro. Muita gente fala isso para mim. Eu preciso ganhar dinheiro e todos nós temos uma missão. E essa missão, nós estamos aqui para cumprir essa missão, porque é essa missão que vai ajudar você a iluminar o mundo. Vocês sabiam disso? É através da missão que você ilumina o mundo das trevas que nós vivemos. E nós precisamos de iluminação, né? Porque esse mundo é o mundo das trevas, é o mundo da escuridão, não é? E cada vez, sim, eu faço mapa de numerologia, sim. Eu vou deixar meu contato aqui, se você quiser, que eu já deixei fixado, mas o Instagram faz favor de desafixar. Se você quiser falar comigo, você me procura pelo telefone fixado, que eu passo tudo por lá, tá? Eu trabalho com mapa de numerologia há 35 anos e é esse o mote esse é o assunto que eu estou trazendo aqui. Então, você tem dificuldade na escrita, mas muita dificuldade de falar em público, me expor. Então, de repente, você tem esse talento aí dentro do seu mapa, como eu tenho. Então, eu vim trabalhando. Sabe por que eu vim trabalhando, gente? Porque quando eu fiz o meu mapa, lá atrás, onde eu tinha uma dificuldade de me comunicar muito grande, eu descobri que a comunicação seria imprescindível na minha vida para a sobrevivência. E olha eu aqui, né,
Me procura, Crislaine, no WhatsApp, tá? Que eu passo tudo por lá. O telefone está anotado aqui, ou então você vai ali na minha bio, tem um linkzinho escrito numerologia, tem um linkzinho, você clica ali, expande, está escrito WhatsApp, fala conosco, aí você entra em contato comigo. Então, dentro do meu mapa estava escrito isso, né? Que a comunicação seria imprescindível na minha vida, né? Para a sobrevivência. Então, eu que não sou besta nem nada, eu fui investir nisso. Né? Eu fui se investir, eu sou Rosa Cruz, trabalhei dentro da ordem durante muito tempo como oficial administrativo, oficial ritualístico, oficial iniciático, né? Então a gente dentro do templo tinha que falar, eu fui fazer uma outra faculdade para poder dar aula, eu fui contar história, fazer cursos de contar história, fiz 10 anos de oficina de teatro, aquela coisa pavorosa que eu adorava, detestava pagar mico, mas estava lá, contei história em museu, em projetos de faculdade, e hoje estou aqui fazendo live, uma coisa que eu não gosto de fazer, mas isso é um trabalho que eu faço comigo. Então, gente, nada cai no colo da gente, né? Não achem que talento cai no nosso colo, porque não cai. O talento não cai no nosso colo de graça, a gente tem que investir. Pena que eu não tenho como mostrar a vocês aqui a quantidade de livros que eu tenho dentro de casa e que eu utilizo no meu dia a dia, estudando, e cada vez mais o universo ele vai abrindo as portas do conhecimento e ele vai trazendo, e traz um outro livro, e cada vez mais avançado, e cada vez mais avançado, e cada vez que eu estudo, né, eu tenho a possibilidade de melhorar mais a minha vida e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas que eu atendo. Então, esses dias, eu recebi um vídeo, um áudio de uma cliente que tratou o mapa comigo, e ela me disse, eu estou vindo por intermédio de uma amiga que faz mestrado comigo. E por que eu estou vindo aqui? Porque a vida dela melhorou tanto que eu quis saber o que foi que ela fez. E aí ela me falou de você. E eu respondi para ela, eu não sou a pessoa responsável pela melhora da vida dessa pessoa, eu sou apenas uma facilitadora. Eu estou aqui para trazer um conhecimento que mudou a minha vida e que pode mudar a vida de quem quiser, basta ter interesse em aprender, ter interesse em fazer, estudar e aprender. Não é? Porque a gente precisa, em primeiro lugar, ter interesse pela nossa vida. Se a gente não tem interesse pela nossa vida, não adianta gastar esse dinheiro, não é? E nem tempo lendo, né? Porque o mapa, ele é um documento que fala sobre a sua vida, não é? Se você não tem interesse por ela, não adianta nem estar aqui, né? Então, vai melhor ir lá para aquelas lives lá de Pablo Vittar e Companhia Limitada, que ficam lá só distraindo as pessoas. Enquanto o tempo passa, as pessoas estão lá se distraindo, para depois reclamar, chorar na cama que é lugar quente. Não é? Quando olhou, já envelheceu, ninguém quer saber da pessoa, não tem um trabalho, não tem um dinheiro, não tem nada, porque tudo, gente, tudo que nós estamos plantando hoje, nós vamos colher na velhice. Tudo que nós estamos plantando hoje. Então, a gente tem que ter muita atenção com toda a semente que a gente planta, porque nós estamos aí plantando, fazendo uma semeadura para colher na velhice. Então, se eu não estou fazendo nada pela minha vida, eu não tenho o que colher. Se eu estou desgraçando a vida dos outros, eu vou ter minha vida desgraçada na velhice. Então, a gente tem que ter atenção a isso, não é? Então, esses dias, para concluir aquele assunto daquela cliente que me procurou, falando que a vida da amiga dela do mestrado tinha dado um up, eu disse a ela o seguinte, parabéns para sua amiga, que pegou o mapa, sentou, estudou, traçou uma estratégia e está trabalhando. Porque assim, gente, quando a gente começa a trabalhar as nossas questões, o universo começa a abrir as portas, sabe? Ele começa a abrir as portas e quanto mais você se interessa por você, mais ele vai abrindo as portas e ele mais vai dando aquilo que você deseja. Agora, é claro que você tem que mudar a sua postura diante da vida, né? Se você tem uma postura que está dificultando a sua vida, é a primeira coisa que você tem que mudar, é a sua postura, não é? Uma coisa que nós temos que ser no mundo que nós vivemos é éticos. Né? Não adianta você querer se esconder, achar que está escondendo, porque você vive dentro do todo. E tudo que a gente faz está ali gravado. Então, uma das coisas que nós temos que ser nesse mundo que nós vivemos é ético. Né? E esse mundo não é um mundo muito ético, né? Esse mundo das trevas.
Então ele está o tempo inteiro nos oferecendo um monte de coisa para que a gente não fique na nossa missão, para que a gente não consiga iluminar o mundo e, consequentemente, iluminar a nossa vida e melhorar a nossa vida também. Não é? Então é de suma importância que a gente tenha esse documento o quanto antes, né? Nós estamos avançando aí numa agenda política, né? Nós estamos avançando aí numa agenda política onde o que vai salvar a gente vai ser o conhecimento que nós temos da gente, porque tudo está se encaminhando para o ser humano viver isolado, não é? E aquela pessoa que não se der bem com ela, né? Nós vamos ter aí uma pandemia aí de pessoas aí dando cabo da própria vida, não é verdade? Então, nós temos que ter nós temos que ter essa consciência da importância desse instrumento para melhorar a sua vida, para você atingir aquilo que você deseja, para você conquistar aquilo que você deseja. Então, não adianta estar gastando dinheiro com um guru financeiro se eu tenho a minha vida bloqueada, se eu fiz alguma coisa que bloqueou a minha vida. Então, vou contar uma coisa para vocês. Se em vida passada eu fui um estelionata, vocês acham que nessa vida eu vou ter dinheiro? Vocês acham disso? Então, se eu na vida passada aprontei e peguei dinheiro dos outros, você acha que nessa vida o dinheiro vai ser facilitado para mim? Claro que não. Eu tenho uma bruta dívida pela frente para pagar. Eu preciso pagar o dinheiro que eu tirei do outro, de uma forma ou de outra. Nós pagamos tudo. Nesse mundo espiritual não existe, assim como no físico, tá? Não existe 0800. Tudo que a gente ganha, nós vamos pagar, de uma forma ou de outra. Tudo que a gente tira, nós vamos pagar. Tudo que a gente pensa que a gente ganhou, o universo me deu isso aqui, lê do engano. A hora que você melhorar, você vai ter que pagar. Se você não pagar por bem, você vai pagar por mal. Então, voltando lá, né? Se eu fui uma peste na vida passada, se eu fui um estelionata, abrindo um parênteses, né? Chico Xavier dizia que hoje nós somos 100 vezes melhores do que nós éramos no passado. Você imagina, se hoje a gente vê no mundo o que a gente vê, exatamente, Lia, é a lei do retorno, né? É a lei que nos protege, é a lei do retorno. Eu posso roubar de quem eu quiser, mas eu vou ter sempre alguém na minha cola que vai estar me roubando, não é? Então, você imagina, se Chico diz isso, imagina quem nós éramos há 100 anos atrás. Evidentemente que hoje, gente, a gente tem que entender que hoje nós temos aí um conhecimento aberto que outrora a gente não tinha, né? Eu, por exemplo, venho de uma época onde não tinha internet. A numerologia na minha vida surgiu quando eu fui trabalhar numa empresa judaica. E ali eu fui ser secretária do dono da empresa, secretária particular, e ali eu comecei a conhecer esse instrumento maravilhoso e comecei a estudar por indicação dele, não é? Hoje a gente tem a internet que não vem com essa conversa de chegar e dizer, eu não sabia. Não, hoje a gente tem um conhecimento aí a um clique. Sim, também os obsessores, também. Não só os obsessores vivos e mortos também, né? Porque tem gente que diz assim, graças a Deus essa peste foi embora. E aí é que vai começar a ser o problema, porque todo inimigo dessa vida vira filho na vida seguinte, né? E quando o camarada desencarna, quando ele faz o passamento, a gente não sabe onde ele está. Quando ele está vivo, a gente pode tomar conta, mas quando ele morre, minha filha, já era. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que nós fazemos, acordos, brigas, confusões, não é? Como eu disse, a gente tem que trabalhar esse lado ético da nossa vida, porque se a gente não faz isso, como é que fica? Bom, e aí voltando lá no estelionata, né? O camarada foi, deitou e rolou na vida passada, roubou dinheiro, não queria trabalhar, botou uma arma na cintura e saiu aí matando pessoas e pegando dinheiro, porque antigamente quem tinha dinheiro era quem tinha poder. Não é verdade? Hoje a gente não vê isso. Hoje quem é que tem poder? É aquela pessoa que tem o dom da comunicação. Antigamente o poder vinha do dinheiro, não é? Então, se eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Então, o que a gente via? Eu sou professora de língua portuguesa, o que a gente via na literatura, né? Parente matando parente para herdar herança, para herdar trono. E a gente vê isso até hoje acontecer, né? Por debaixo dos panos a gente vê até hoje isso acontecer.
Isso vai ficar impune? Claro que não vai ficar impune. Você vai ter que pagar isso de uma vida. Se não pagar nessa vida, vai pagar na outra. Então, se eu, em vida passada, roubei o outro, como que eu quero dinheiro nessa vida? E aí, sabe o que vai acontecer? Ai, que legal, Lia. E aí, sabe o que vai acontecer nessa vida? Nessa vida, você vai tentar. Eu estou fora da sala de aula há 16 anos, tá? Larguei tudo para ser numeróloga, assumir esse meu lado numeróloga, né? Que eu trabalho com isso há 35 anos, mas desisti da educação devido ao que a gente está vendo aí. Então, o que acontece? Mas sou filha de professores, meus pais tiveram colégio, muitos anos no Rio de Janeiro, né? Vivo nesse mundo aí, vivi nesse mundo desde que estava na barriga da minha mãe. Mas aí, voltando lá, então se eu fui um estelionata, como é que nessa vida eu vou querer dinheiro, gente? E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a ter uma série de perdas e eu não vou conseguir entender por quê. O que está acontecendo comigo, gente? Eu estou pagando o dinheiro que eu tirei dos outros. Entende? Então eu tenho que entender isso, porque eu posso interromper isso aí, eu posso interromper, mas para interromper eu tenho que entender o que eu tenho que fazer. Sabe? Eu preciso entender o que eu tenho que fazer para interromper isso aí. Porque se eu não mudar a minha postura diante do mundo, e via de regra, quando nós somos uma peste na vida passada, nessa vida a gente vem ao contrário. Então a gente vem pianinho, sabe? Aí aquele estelionata, ele vem assim, correto. É aquele cara que não consegue entender porque que ele é tão correto e ele perde o dinheiro. Ele é roubado, ele perde, ele entra em sociedade falida, sabe? Ele empresta dinheiro e não recebe. Então, ele vai tentar de tudo. Lei da atração, vai entrar em contato com um guru financeiro, vai pintar os sete. E não vai conseguir, gente. Porque ele precisa entender quem foi ele no passado. É de suma importância, enquanto a gente não entender, enquanto a gente não souber quem nós fomos no passado, né, a gente não vai conseguir entender a nossa vida nesse momento e também não vai conseguir trabalhar para melhorar. Então, é isso que é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? A importância de fazer um mapa de numerologia, a importância de vocês terem esse mapa, principalmente nesse mundo que nós vivemos. Nesse mundo nas trevas e nesse momento que nós estamos vivendo aí, por trás dessa agenda que está querendo ser implementada aí, que tem uma intenção sinistra, né, de fazer coisas não muito agradáveis. Então, a gente precisa desse instrumento até para se defender, para saber como que eu posso fazer para me defender, não é? Sim, esse número é do Zap, sim, pode deixar a mensagem que eu entro, eu falo contigo, tá? Então, a gente precisa entender isso, sabe? Enquanto a gente estiver protelando e gastando dinheiro, não vou fazer mapa com essa dona, não. Eu vou lá no shopping comprar uma bolsa de maquiagem. Não, eu vou comprar mais sapato porque eu estou fazendo coleção. Gente, olha só, eu ensino a vocês a lidar com dinheiro. Vocês sabiam que tem determinadas coisas que nós fazemos que o dinheiro não volta para a nossa mão? Sabe? Isso aí tá lá no estudo. A gente tem que entender como é que funciona a energia do dinheiro. O porquê que o dinheiro vai e eu fico sem. Então, isso tudo precisa ser entendido. E o mapa de numerologia feito, é claro, por quem saiba fazer, né? Porque tem isso. Hoje a gente tem aí um monte de copiador de mapa, um monte de gente transformando a numerologia num espetáculo, não é? Que fica ali pela internet. Fulano tem 600 sequências negativas. Olha, me procura para fazer um mapa. Gente, a numerologia é muito maior do que isso. Sabe? A numerologia, de nada adianta eu acertar a minha assinatura se eu não sei o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida. A assinatura não é milagrosa não, gente. Ela é uma facilitadora. Ela vai trabalhar em concomitância com aquilo que você vai identificar na sua vida para poder trazer isso. Então, é muito, muito, muito importante que nós façamos o nosso mapa para que a gente possa se proteger, não é? Para que a gente possa se proteger. Fazer um pouquinho de... Eu não trabalho, meu trabalho não custa caro, né? Eu não cobro muito caro no meu trabalho, face ao que eu vejo por aí, né? Numerólogos mirabolantes cobrando preços caríssimos e não explicando nada para ninguém,
Pessoas que se dizem, né? Porque não são numerólogos, não. Assim como a gente vê na astrologia também. Então é muito importante a gente ter esse instrumento e a gente começar a dedicar parte da nossa vida no entendimento de quem nós somos. E traçar uma estratégia para a gente trabalhar aquilo que precisa trabalhar, para que a gente possa melhorar a nossa vida. Se não for desse jeito, não adianta. Se não for por amor, se não for por livre, espontânea vontade, não adianta, que você não vai sair da onde você está e você vai adoecer repetindo, e envelhecendo e se tornando uma pessoa que ninguém quer ficar perto, porque a gente fica tão cheio como é que se diz? Tão cheio de ziquezira, que as pessoas acabam vazando e ninguém quer ficar perto da gente. Então, importantíssimo isso, tá? Quem puder fazer o seu mapa de numerologia, isso é urgente no mundo que nós vivemos hoje. Quanto antes você começa a descobrir como que você funciona e o que eu pode fazer para melhorar a sua vida, melhor, porque você já começa trabalhando e já começa melhorando e desbloqueando esses cadeados que nós trazemos bloqueados por conta de atitudes equivocadas do passado. Então é isso, eu vou parando por aqui, voltando aqui para o meu trabalho. Quem quiser conversar comigo, pode entrar em contato via WhatsApp, né? O número está aqui embaixo fixado. Se não tiver caneta para anotar, é só ir ali na minha bio, tem ali um linkzinho, clica, vai expandir aquele link, não é? Cláudia, é importante isso. A gente precisa entender. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, que eu sempre menciono, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, em suas respectivas sumas teológicas, eles diziam: nós somos comandados pelas forças dos números e dos astros. Ele já estava dando a dica, né? Para onde que eu tenho que correr para melhorar a minha vida. Então, entre nós e Deus, né? O Criador, o Eterno, seja lá o nome que você denomina, essa força superior, entre nós e Deus existe um céu intermediário, que é o céu astral. Esse céu astral, ele tem uma influência direta na nossa vida aqui. Ele tem uma influência direta, né? E através desse céu astral, quem é que está ali? Obsessores, pessoas que nós amamos e que partiram, semideuses, né? São os astros, são os números, né? As forças dos números, os arcanos que estão na sua vida nesse momento, né? Qual é o arcano que está na sua vida? Ele está provocando um estrago? O que ele está fazendo? Se você não sabe quem é o arcano que está na sua vida, falando por você, porque nós temos 5% de consciência, gente. Nós não temos domínio da nossa vida. A gente não sabe quem nós somos. Tem gente que não sabe nem, não lembra nem o que comeu em vida passada. Sabe? Se eu começar a perguntar assim, você sabe o seu propósito? Você sabe qual é a sua missão? Sabe quais são os seus principais desafios? Você sabe quais são os seus momentos decisivos? O que está disponível no universo para você pegar? Né? O que o universo reserva para você? Qual vai ser o final do seu destino? Vai ser um destino ruim? Se vai ser um destino ruim, gente, eu tenho como mudar isso a partir do momento que eu identifico os meus problemas. Se eu não identifico, eu vou ser arrastado igual gado. Sabe? Então eu preciso, graças a Deus, esse mundo de 5%, esse mundo imperfeito que nós vivemos, esse mundo das trevas, eles nos dá a possibilidade da gente modificar aquilo que nos reserva. Mas como que eu vou saber disso? Um exemplo disso. Recentemente eu fiz o mapa de uma cliente que no seu último desafio, no seu último momento decisivo, ela trazia uma dificuldade com o dinheiro. Então, eu disse a ela, a partir, no caso dela, a partir dos 63 anos, né? Ela ia começar com essa dificuldade com o dinheiro. E eu disse a ela: senhora, a senhora hoje tem 58 anos. Então, vamos começar a fazer um trabalho em direção ao dinheiro? Então, identifiquei, mostrei para ela, eu digo: a senhora precisa gastar menos, a senhora precisa focar, precisa... E comecei a passar para ela tudo que eu estava vendo ali no mapa. Aí eu pergunto para vocês, ela está fazendo isso? Não sei se ela está fazendo, mas eu avisei, não é? Um outro caso também que aconteceu pontual. Uma cliente que fez o mapa comigo há 2 anos atrás, me procurou na época, no carnaval, no meio de uma falência, desesperada. Ai, pelo amor de Deus, eu estou aqui, já perdi estou perdendo a minha empresa, o que é que eu faço, Aí nessa hora,
se lembra da numeróloga, não é? Por quê? Porque a numeróloga é responsável por isso. Porque a numeróloga fez o meu mapa e não me avisou. Por que ela não me avisou que eu ia entrar numa falência? E aí o que foi que aconteceu? Quando eu comecei a conversar com ela, porque eu já não tenho mais mapa de ninguém, eu moro no Rio de Janeiro, atendo pessoas que moram no mundo inteiro, né? Mas como eu moro no Rio de Janeiro, eu jogo tudo no lixo. Eu não tenho nada do cliente armazenado. Porque vocês sabem como é que é a dinâmica aqui do Rio de Janeiro. A gente sai, não sabe se volta, sai com o telefone, não sabe se volta, então eu jogo tudo fora. E eu pedi para ela, eu digo, olha, por favor, me passe o seu mapa para eu ver o que foi que aconteceu, porque eu preciso olhar o seu mapa. E aí começa, procura dali, procura daqui, eu não sei onde está, eu não sei onde eu botei, e não sei mais o que. E aí eu comecei a pressionar nela, o que aconteceu? Ela pagou o mapa e nunca abriu aquele arquivo para ler o mapa de numerologia. Ela me confessou, eu não tive tempo de ler, eu nunca abri, coisa e tal. E aí eu dei meu e-mail para ela, ela conseguiu achar, e aí nós fomos. Quando eu abri o mapa dela, aonde é que ela estava? Embaixo de uma sequência de falência. Então, por que ela estava na falência? Porque o arcano que estava naquele momento na vida dela estava arrastando ela para a falência. E tudo poderia ser diferente se ela tivesse ouvido os meus áudios e se ela tivesse feito um trabalho, lido o mapa e feito um trabalho para se proteger daquilo que estava vindo por aí. Então, uma coisa importante dizer, a numerologia, ela não é um instrumento de previsão, nem o tarô é. A pessoa que usa o tarô como uma coisa de previsão não sabe nada daquilo ali, né? O tarô, ele fala daquilo que está no seu inconsciente. Então, a numerologia, ela não prevê nada, mas quando a gente abre o mapa, a gente identifica o que vem por aí através dos números. São os números que nos comandam. E aí o que acontece, né? Ela estava embaixo de uma sequência de falência. E ela poderia ter evitado isso, ou poderia ter amenizado, né? Sem perder a empresa, se ela tivesse tido atenção e tivesse dedicado o estudo, se tivesse dedicado ao estudo para que nada disso acontecesse. Então, vocês têm que entender que nós somos comandados o tempo inteiro. Se eu estou num arcano de doença nesse momento, né? Digamos que embaixo do meu nome, nesse momento, esteja aí, eu estou hoje num arcano de doença. O que esse arcano ele vai fazer comigo? Ele vai fazer com que eu me exponha, com que eu me ceda, para que eu adoeça. Por quê? Porque ele se alimenta da minha doença. Tá certo? Então, os arcanos se alimentam daquela situação. E se você não está num arcano bom, você tem que estar ligado. Então, se eu estou num arcano de doença, o que eu tenho que fazer nesse momento? Fazer um check-up, né? Tomar cuidado com a minha saúde, prestar atenção, fazer uma reposição de vitamina, não é? Evitar me expor, evitar estar no meio de aglomeração, evitar estar fazendo coisas que no momento não posso. É a mesma coisa um arcano de acidente. Está num arcano de acidente, minha amiga, cuidado. Você tem que ser avisada, cuidado, evita. Evita beber e dirigir, evita andar com quem bebe e dirige, né? Vai evitando, porque é assim que a gente consegue passar por cima das coisas de uma forma melhor. Agora, quando a gente está no embalo da televisão, no embalo da festa, no embalo das baladas que as pessoas dizem hoje, a gente não quer nem saber. O arcano está lá fazendo miséria com a gente e depois é que a gente vai ver a besteira que nós fizemos e a besteira que nós estamos envolvidos. Então é importante a gente ter esse estudo para que a gente possa se proteger, entender o que vem pela nossa frente, para que a gente possa se trabalhar e para que aquilo afete o mínimo possível a nossa vida, tá certo? Então eu vou terminando por aqui. Quem quiser falar comigo, tá aqui no fixado o meu WhatsApp. Se não tem para anotar, vai ali na minha bio, tem ali um linkzinho, clica ali, fale conosco, o WhatsApp, cai direto comigo, que eu passo todas as informações por lá. Aliás, hoje também eu estou trabalhando em preço promocional. Quem quiser aproveitar, o preço vai até hoje. Hoje é um preço que eu coloquei promocional, né? Aliás, todas as vezes que eu faço live, eu sempre coloco um preço promocional. Então, quem quiser aproveitar, é só entrar em contato comigo. Sou eu que atendo, eu não tenho equipe, a minha equipe é do eu sozinha,
né? Sou eu que faço o mapa, sou eu que converso com o cliente, sou eu que passo o valor, sou eu que faço a propaganda, sou eu que faço tudo, né? Como eu disse, casa de ferreiro, o espeto é de pau, né? Eu tenho aqui um comunicador, mas ele não me ajuda em nada. Então eu tenho que trabalhar esse meu lado da comunicação, né? Isso também não é à toa, não é de propósito, não vem à toa, né? Isso é para me forçar, para forçar eu trabalhar esse meu lado da comunicação. Então, sou eu que atendo, sou eu que converso com as pessoas. Quem quiser entrar em contato comigo é só aqui pegar o meu WhatsApp e falar comigo. Então, muito obrigada para quem ficou até agora ouvindo. Vocês são os vencedores, né? São pessoas realmente interessadas em mudar a própria vida e melhorar a vida, né? Não desistam, procure, vão fazer o seu mapa. O meu trabalho não é um trabalho caro, é um trabalho que todo mundo pode fazer. As pessoas, eu converso com todo mundo, dou várias possibilidades para quem quer fazer, né? Tem pessoas que fazem o mapa comigo, pagam em 3 vezes, em 4 vezes. Eu dou a possibilidade. O que me interessa é que você saiba se conhecer, você possa se conhecer, para que a partir daí você se junte a gente, né, para iluminar o mundo. Se junte a esses 5% que estão despertos e que estão aí tentando iluminar esse mundo das trevas, tá certo? Então fiquem todos com Deus, paz profunda, até outro dia, né? Até amanhã ou depois de amanhã, se o Eterno assim nos permitir. Paz profunda e aguardo o contato de vocês via WhatsApp. Que seja a luz.